Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, né? Vocês, é um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente falar, né, um pouco sobre a nossa prova, né? Nossa prova aí do primeiro bimestre, né, que está se encerrando, né? Para que a gente possa dar início ao segundo, é claro. E queria dizer para vocês que vocês não se apavorassem no dia da prova, né? Que vocês não é, ficassem ansiosos, né? Nem com medo de fazer a prova, porque nada mais é do que todo o conteúdo, né? Que foi abordado, né? Dentro de sala de aula, vocês puderam acompanhar, fizeram atividades, levaram atividade para casa, trouxeram, né? As atividades foram corrigidas, né? Fizeram trabalhos. E diante disso, eu só queria dizer para vocês, né, que eu fico muito feliz, né, poder estar participando junto com vocês, né, nesse momento, né, é, é o momento que vocês serão avaliados. Então, gente, eu fico super animado, fico satisfeito também por tudo isso, né, é, que vocês possam ter uma excelente prova, tá? Então, eu queria falar um pouco com vocês, né, aqui, fazer uma breve revisão sobre aquilo que a gente comentou, né, sobre o assunto que a gente abordou dentro da sala de aula, porque eu percebi que vocês foram participativos, né, estiveram presentes, né, é, levantaram a mão, perguntaram, né, tiraram suas dúvidas. Então, eu acredito que vocês vão sim fazer uma boa prova, tenho certeza disso, tá? Que vocês vão sair bem, né? E é isso, tá? Então vamos lá. O nosso conteúdo que a gente abordou, né, nesse finalzinho de bimestre foi com relação aos deslocamentos populacionais na América do Norte, certo? É, e aí, nós passamos por vários tópicos, né? Eu acredito que vocês lembram disso. Uh, Falamos sobre a questão da América e da África no contexto das migrações, não é verdade? Foi um dos tópicos. Depois nós falamos sobre aquela questão dos migrantes e dos imigrantes, né? Tá até no outro vídeo também, né? Falamos também um pouco sobre aquela tabela, né, de países que são países emissores, são aqueles países emissores de pessoas, né, que eles estão no topo dessa tabela, desses países emissores, lá na tabela da página 42, eu tenho certeza que vocês lembram, tá? Aquela tabela verdinha, nós falamos sobre a questão da Síria, que era o país campeão de pessoas, né, de emissores, pessoas que país campeão em que pessoas elas saem do seu país de origem e vão buscar uma vida melhor em outros países. Falamos também sobre a questão do fator de imigração. Eu tenho certeza que vocês lembram também, né? Principal fatores de imigração, né? Naquelas zonas de conflito, né? Mas professor, aonde mesmo? Eu só não estou lembrado, lá na África e no Oriente Médio, né? Essas coisas acontecem bastante lá, não é verdade? Aí, gente, depois, né? Nós falamos um pouco sobre a questão dos migrantes americanos, não é verdade? Falamos sobre os migrantes americanos, tem todo um contexto com relação a isso daí, né, esse assunto que nós abordamos dentro de sala. Falamos a questão dos migrantes latinos, né? Vocês lembram? Que nós falamos sobre para onde o fluxo maior de migrantes se deslocavam, né? Migrantes latinos, em grande sua maioria, eles iam para o continente europeu ou eles iam para a América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, não é verdade? Falamos sobre a questão do México, né? E da Índia, lembra? A questão do México e da Índia, né? Que são os campeões emissores. O México, né?
e ele só perde para a Índia, né? Que é o segundo maior. Aí falamos também, gente, sobre o Brasil, né? Que em 2017 teve uma lei de imigração, não é verdade? E que ficou aberto, né? A partir daí, né, dessa lei de imigração, ele teve umas alterações, né? Então ele ficou aberto a todos, né? Nós comentamos, falamos que o Brasil é um país que ele não tem muito critério assim para receber pessoas oriundas de outros países, né? Imigrantes. Uh, Falamos também que ele é um país muito receptor, na verdade. Por exemplo, em 2010 falamos da questão do Haiti, na verdade. O Haiti lá que teve muitas pessoas devido àquela catástrofe ambiental, aquele terremoto que aconteceu. Muitas pessoas tiveram que sair, né, do lugar onde elas moravam lá e depois elas tiveram que vir para cá, né? O Brasil entrou uma missão de paz na ONU, né? Porque o Brasil era um país que se encontrava naquele momento no estado de país em desenvolvimento, e aí a ONU visualizou um potencial no Brasil, e aí ele foi em missão de paz, né? Com o exército, as forças armadas. Esses imigrantes haitianos, vimos também que esses imigrantes haitianos eles vieram mais especificamente aqui para a região norte, né, do país, né? Começaram pelo Acre, depois se espalharam pela Roraima, Amazonas, né, Pará, né? Hoje já tem imigrantes haitianos espalhados por todo o Brasil, mas eles começaram aqui pela região norte. Vimos também a situação da Venezuela, que aconteceu em 2016, né? O fator principal, né, de imigração dessas pessoas, dos venezuelanos, foi uma questão relacionada em conflitos políticos, né, em que o país estava sendo, digamos que, sofrendo muita crise, né, econômica. Tinha um regime político lá que já não estava há muito tempo e não queria ceder lugar para um outro presidente. E, enfim, né, tudo isso gerou sérios problemas econômicos, problemas financeiros, né, desvalorização da moeda venezuelana. E o que aconteceu? Essas pessoas elas vieram para o Brasil, né, um país onde tem a maior economia na América Latina, um país em desenvolvimento, né, onde tem melhores condições de vida comparado a outros países, né, da América do Sul. Então, vimos essa questão também, né, como e por que os haitianos em 2010 e os venezuelanos em 2016 também vieram para cá. Vimos também que, ainda nesse contexto, né, do Brasil, com relação à imigração, né, imigrantes americanos, vimos também que hoje em dia cerca de 3 milhões, né, de brasileiros aí espalhados pelo mundo, também pessoas que deixaram seu lugar, né, onde moravam para ir viver em outros países. Uh, Agora vamos falar sobre um outro assunto, né, ou seja, vimos aquele tópico dos migrantes africanos, né, como tudo começou. Tudo começou na década de 1970, né, naquele continente africano, né? Vamos explicar aqui um pouco sobre o deslocamento naquele lugar, né? Aconteceram vários conflitos étnicos e conflitos políticos, né? Que, né, gerou, né, esse fluxo de refugiados, né? Vimos também no livro a questão dos refugiados, né? Os direitos que têm os refugiados, né? E o direito que um imigrante legalizado tem.
esse fluxo de africanos, né, na década de 70, né, devido a esses conflitos étnicos e conflitos políticos, esse fluxo foi direcionado para os Estados Unidos e a Europa, né? Ou seja, os africanos vieram sim para a América, mas especificamente para os Estados Unidos. Mas por que, professor, que eles vão direto para os Estados Unidos? Ah, porque os Estados Unidos é a maior potência mundial, a moeda dos norte-americanos ela é valorizada, né? Então tudo isso é, provoca uma certa atração das outras pessoas ao redor do mundo, porque em seus países onde eles vivem, né, a situação econômica às vezes é muito precária, como eu acabei de falar, devido a esses conflitos étnicos e políticos, né, existem muita ditadura, né, e é um lugar muito difícil a se viver. As pessoas elas não têm direito à educação, elas não têm direito à saúde, elas não têm direito à escola, né, a lazer, a esporte. Então, essas pessoas elas procuram uma vida melhor, né? E os Estados Unidos é um país que tem uma economia mundial diferenciada. Por esse motivo, eles acabam indo para lá. Ou para alguns países da Europa, gente? Mas aí, o que, que acontece? Na Europa, acontece muita questão da dos próprios europeus, né, ter uma certa aversão, né, a pessoas que são imigrantes, né, aquela questão da xenofobia, né, para quem não sabe aqui ainda ou que não lembra, né, eu tenho certeza que vocês sabem, que eu já falei na aula, não é verdade? A xenofobia é uma certa aversão a uma pessoa que é de outro país, né, ela é contrária, né, muitas delas sentem pavor, sentem medo, não confiam de jeito nenhum em pessoas que são de outro país, de outra origem. Então, isso gerou alguns movimentos, né? Movimentos que onde a população realmente se revolta, né? E vai às ruas com cartazes, não à imigração, não, não queremos imigrantes aqui. É um certo preconceito com relação aos imigrantes. E eles sofrem muito, né? Com relação a esse tipo de comportamento dos europeus com relação a eles mesmos. Nos Estados Unidos também acontece bastante isso, tá, gente? Mas na Europa é mais forte. Uh, Vimos também aquela questão das remessas financeiras, né? No livro falou bastante sobre, nós abordamos bastante sobre isso. Falamos também sobre a qualificação de mão de obra no mercado de trabalho, né? Existe um fenômeno, né, que a geografia conhece, que é conhecido como fuga de mentes, onde pessoas, né, que são altamente qualificadas, elas acabam indo procurar trabalho em outros lugares, ou seja, serem mais valorizadas, né? Esse fenômeno é um fenômeno populacional, né? E então essas pessoas elas têm um elevado grau de instrução escolar, educacional, falam vários idiomas e elas são bastante inteligentes, né? E elas no país de origem delas elas não conseguem isso e de forma que elas não ficam satisfeitas com isso e aí acabam acontecendo isso, né? Elas vão em busca de melhores condições de vida, né? De serem mais reconhecidas. Então, gente, tem todo esse contexto aí, essa questão dos deslocamentos populacionais, os seus motivos pelos quais isso acontece, né? Como eu falei no início, a questão na América e na África, né? No contexto das imigrações, né? O migrante, né? Em si, de acordo com o livro, é aquela pessoa que sai de uma determinada região e vai viver em uma outra região, ou seja, não gostei, eu não quero mais ficar, não sei qual motivo, ela não deseja mais morar
em uma determinada cidade, ela parte para naquele estado e ela parte para morar em outro estado, né? E essas pessoas são consideradas migrantes, né? E os imigrantes com I, tá, gente? São aquelas pessoas que, ah, eu não quero mais, eu não gosto da política desse país, aqui está tendo algum conflito étnico, eu não me sinto mais bem nesse lugar, né? Aqui a nossa moeda é muito desvalorizada, ela vai ter N motivos, né, para justificar isso, tá? Sendo que cada pessoa, né, a gente vai ter o seu, né? E aí leva, né, algum problema de guerra, algum problema religioso, político, étnico, né? Problema ambiental, como aconteceu lá no caso do Haiti, vai fazer com que essa pessoa ela saia do lugar e do país de origem, né, para ir para um outro país estabelecer residência, morar, viver, né? Ela vai trabalhar lá. Só, gente, que existe uns problemas, né? Muitas das pessoas que vão, principalmente brasileiros, né, que vão para os Estados Unidos viver, tem todo um contexto, né? Muitos deles, a grande maioria, são pessoas que não têm um visto permanente, né? São pessoas que lá, para que a pessoa possa viver, ter cidadania americana, é necessário que ela tenha o green card. E muitas das pessoas saindo daqui, elas saem com um visto de visitante, né? Tem toda uma inspeção na Polícia Federal, você precisa fazer entrevista, né? Você precisa apresentar documentação, tem todo um critério que é adotado pela polícia para que o indivíduo possa sair daqui do Brasil e ir para lá, né? É um dos grandes destinos dos brasileiros. E aí, gente, muitos desses que eu acabei de falar, imigrantes, eles não têm esse visto permanente e eles acabam ficando lá, né, sem direito de voltar, mas por eles mesmos, né? Eles não sabem que se eles voltarem, eles não vão ter mais a possibilidade de retornar aos Estados Unidos, até porque o visto venceu, passou já o prazo de validade dos 3 meses, né? Tem pessoas que ficam 2, 3, 4, né? 5, 10 anos, 20 anos lá com o visto vencido, né? É claro, né? Que se ele for pego, né? Se ele for pego em alguma abordagem policial, ele vai ser deportado novamente, né, para o Brasil, né, ou qualquer outro país que seja da sua origem, né. Estou falando aqui no caso dos brasileiros, mas existem inúmeros outros imigrantes que vivem lá ilegal, de forma ilegal, né, com visto vencido e estão ganhando a vida, vivem lá, né, muitas das vezes têm até uma vida melhor do que realmente tinha no seu país de origem. Mas, gente, isso é muito relativo, né? Uma pessoa, o ideal é que uma pessoa que ela quer realmente ser imigrante, que ela faça, que ela seja um imigrante legalizado, né? Tem muitos que procuram ir a estudo, né? Nesse caso, eles já têm um visto que tem um tempo maior, uma amplitude maior de validade, por exemplo, já não é mais 3 meses, né? Como de visitante, já passa a ser 1 ano, 2, dependendo do que ele vai fazer, se ele vai fazer pós-graduação, se ele vai fazer mestrado, doutorado, depende muito, né, daquela situação, se ele vai trabalhar, né, muitas das empresas já saem com ele contratado daqui, do Brasil, chega lá, ele só vai mesmo executar a atividade dele, então ele já vai poder morar, né, estabelecer residência, vai ser legalizado, né, a gente tem toda essa situação, mas e é isso, né, gente? A maioria dos imigrantes latinos, né, como eu falei também no início, eles têm um fluxo migratório muito grande para a Europa ou para os Estados Unidos, tá, gente? O México é o campeão, tá, gente? A quantidade de pessoas mexicanos que existem nos Estados Unidos é maior. É, é, é,
É surreal, até porque, pelo caso da questão de o México está localizado ali, numa região de fronteira com os Estados Unidos, se assemelha muito ao Brasil e Paraguai, né? É, ali naquela região do Arizona, né? Então ali acontecem muitos conflitos também com relação à polícia, né? O FBI ali, eles pegam muito pesado com relação a isso, né? Então assim, é, tem toda essa situação, né? Nesse tópico de imigrantes americanos, né, gente? Uh, então, gente, é isso, né? Acho que a gente fez uma revisão, apesar do conteúdo ser esse conteúdo ser um conteúdo muito agradável e muito bom de se falar, né? Eu só queria agradecer, né, a vocês mais uma vez, né? Eu sei que vocês têm capacidade, vocês têm potencial, né, de fazer uma excelente prova, de arrebentar mesmo, né? E com tudo para cima dessa prova do primeiro bimestre, porque vocês estudaram, vocês são pessoas estudiosas, vocês fizeram as revisões, né, no tempo certo, vocês fizeram as atividades de fixação, vocês tiraram suas dúvidas, né? Vocês lá levantavam a mão, né, perguntavam mesmo do professor, e isso é bom, né, quando o aluno ele tem essa postura, né, de investigador, essa postura de procurar, de estudar, de ler, né, todos vocês é, estão olhando esse vídeo, lembram, né, todo o sacrifício que vocês passaram para que vocês hoje estivessem fazendo a diferença, né? Então eu desejo assim para vocês desde já toda sorte. Desejo a vocês que vocês façam uma prova tranquila, né? Que vocês respirem fundo, leia mesmo, né? Cada questão de forma sucinta, né? Reflita bem sobre a resposta que você vai tomar com relação a isso, tá? Porque essa é uma oportunidade de vocês mostrarem todo o seu conhecimento, mostrarem tudo aquilo que vocês são capazes, né? Então eu tenho que dar esse conselho para vocês, tá? Durmam, espero que vocês tenham dormido bem, tá? Dormidam bem, né? Que vocês tenham relaxado bastante e que vocês consigam atingir o objetivo de vocês, né? Que é acertar as questões que foram propostas, essas questões de prova, né? Do primeiro bimestre, tá? Então, no segundo bimestre vai ter muito mais conteúdo para a gente trabalhar, para a gente abordar de forma mais clara, é, como estes que foram abordados, tá? Ok, gente? Eu fico por aqui. Desejo a vocês toda sorte, toda valentia, todo potencial, né? Vocês têm potencial para isso. Eu gostaria muito de poder estar com todos vocês para que eu pudesse ajudar, mas nesse momento é um momento de teste, né? Vocês têm que só você e você mesmo, né? Você vai provar, você vai mostrar seus conhecimentos através de tudo que nós já passamos, né? Todo o conteúdo que foi abordado, né? De tudo que foi ministrado durante as aulas, vocês têm tudo aí, cabecinha de vocês, não é verdade? E eu, né, vou ficando por aqui, agradecendo muito a todos vocês, que vocês são capazes, né? Vocês vão conseguir, eu creio nisso. Tudo bem? Um abraço a todos e até os próximos conteúdos, tá? Nas próximas aulas. Valeu, gente!
Tchau, tchau.